Ele vive. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. Muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Este vídeo nós estaremos adentrando a lição de número 7, que tem o tema As Bodas do Cordeiro. Esta revista, a qual assim as lições nós estamos nos aprofundando, ela vem nos dizendo algo sobre escatologia, o estudo das coisas que acontecem por último, ou seja, estamos estudando as coisas que acontecem no fim. E algo muito glorioso da parte do Senhor, nós termos esta oportunidade, que quando nós olhamos o cenário a qual o mundo está se envolvido, nós sabemos que a natureza está gritando que Jesus está voltando. Nós sabemos que o mar está gritando, o vento está gritando. Todas as circunstâncias estão nos avisando, nos alertando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nesta lição, esta revista, a revista da CPAD, do primeiro trimestre do ano de 2016, muito boa, são lições que acrescentam o nosso conhecimento. E eu te convido, você que já acompanha ou você que ainda não acompanhou talvez o primeiro vídeo que você vai estar vendo, eu te convido a estarmos dando sequência e assim aprofundando o nosso conhecimento através da palavra do Senhor, ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Você que não é inscrito, eu peço que se inscreva, nos ajude a crescer. Eu tenho uma meta até o final do ano de nós atingirmos 100 inscritos. É muito pouco. É pouco demais, mas é esse o desejo que é o meu coração. Se até o final do ano nós conseguirmos atingir o objetivo de 100 inscritos, já é glória, porque assim nós estaremos alcançando o maior número de pessoas e o nome do Senhor será glorificado. Sem mais enrolação, vem para o vídeo. Como nós falamos na introdução, nossa lição de número 7, que tem o título As Bodas do Cordeiro. Quero compartilhar uma leitura bíblica que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 9. Depois nós estaremos fazendo leitura do nosso texto completo. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A nossa verdade prática, ela nos diz assim, nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos. Nós temos um objetivo geral nesta lição. O objetivo geral é saber que todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Esta lição ela também se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico nós temos mostrar o que será as bodas do Cordeiro. O segundo tópico, explicar as consequências da rejeição ao convite do Cordeiro. E o terceiro e último tópico é compreender que somente a noiva do Cordeiro se assentará à mesa do Rei. Na lição de hoje, nós estaremos falando do glorioso encontro da noiva com o seu noivo, da igreja com Jesus Cristo, a qual nós chamamos de bodas. Mas uma verdade inegável é que para nós atingirmos este objetivo, de estarmos com Cristo às bodas, é necessário um processo de separação. Como assim, Lucas? A Bíblia diz que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós falamos de santificação, obviamente nós temos separação, nos santificarmos, nos separarmos das coisas do mundo. Que haja uma diferença nas nossas vidas em relação aos padrões mundanos. Que haja uma diferença sobre nós, aleluia, dos que servem para os que não servem. E assim nós estaremos, aleluia, aptos a nos encontrarmos neste grande dia, aonde a noiva estará com o seu amado. Que você nunca perca este desejo de estar nesta grande festa, que nada e nem ninguém seja capaz de roubar a esperança, roubar o desejo do teu coração, da tua alma, de poder estar com Cristo neste dia glorioso. Nós sabemos que quando Jesus arrebatar a sua igreja, e neste processo de tribunal de Cristo, onde seremos galardoados segundo as nossas obras, nos assentaremos à mesa do grande Rei e assim participaremos com alegria desta grande festa. Você é o convidado de honra, você é o convidado para estar junto neste dia. Então não perca a oportunidade, não jogue o seu convite fora. Não faça pouco caso deste grande convite que lhe foi feito através da cruz, através do sangue de Jesus Cristo crucificado naquele madeiro, aonde verteu o seu sangue precioso, e através do sangue nós fomos convidados às bodas do Cordeiro. Vamos ao primeiro tópico, as bodas do Cordeiro. Neste primeiro tópico nós temos 3 subtópicos incluídos. O primeiro nos diz, o que será? O segundo, quem poderá participar destas bodas? E o terceiro, uma notícia triste, quem ficará de fora deste glorioso evento? Quando a Bíblia diz, o que será as bodas? Será o encontro glorioso já nos céus entre Cristo e a sua igreja amada. Os chamados casamentos do século. Quem nunca já ouviu a mídia assim dizendo, fulano de tal casou com a fulana de tal, e foi o casamento do século. Milhões foram envolvidos nesta festa, onde abalou toda a sociedade, onde abalou os que têm dinheiro, onde abalou a mídia, porque foi grande este casamento de 2 pessoas famosas. Mas eu quero que você entenda que estes casamentos do século não se comparam as bodas do Cordeiro. Nada que você já viu ou ouviu nesta terra se compara do grande acontecimento que será, aleluia, o casamento da noiva com o seu amado. E se teve alguém que foi privilegiado, foi João, que João assim foi arrebatado em espírito ao dia do Senhor. E assim João, aleluia, numa visão futura das coisas que ainda irão acontecer, João presenciou o futuro. Ele presenciou o casamento da noiva com o seu amado. Que nós não venhamos apenas a imaginar, que nós não venhamos apenas sonhar com isto e ficar de fora, mas que nós venhamos lutar
que nós venhamos ter a perseverança de não negarmos a nossa fé, de não renunciarmos, aleluia, a nossa cruz, para que assim nós possamos estar neste grande dia à mesa do grande Rei. O autor da lição também nos faz uma pergunta no segundo subtópico: quem poderá participar destas bodas? E obviamente nós temos uma resposta: todos aqueles que assim aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, todos aqueles que assim entregaram a sua vida, deixaram as suas paixões, deixaram os seus vícios, deixaram aquilo que lhe aprisionava, e agora se converteram, ou seja, a conversão, mudar a direção a qual o homem, a mulher estava caminhando outrora. Então, quando alguém ao longo da caminhada entendeu que não podia mais continuar trilhando o mesmo caminho, agora ele se converte, mas ele se converte a Jesus Cristo. E a Bíblia diz também, se não me falha a memória, em uma das cartas que João escreveu, que aquele que diz que ama a Deus ou a Cristo também deve andar da maneira que ele andou. Então, quando nós assim nos convertemos a Cristo, nós andamos em conformidade com a sua palavra. João teve uma visão que viu muitos salvos, muitas pessoas que vieram de todos os lugares, todas as nações, e estavam reunidas para participar das bodas. Todos aqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador, todos aqueles que entendem que Jesus é o único que tem o poder de nos salvar. Não há outro nome no céu, não há outro nome na terra, nem debaixo da terra, a qual nós somos salvos. O nome a qual nós somos salvos, ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então estes são os que serão aptos a participarem das bodas. Mas a Bíblia diz também que no terceiro subtópico, quem ficará de fora deste glorioso evento? A palavra de Deus nos assegura que ficarão de fora todos os que não se mantiverem fiéis e puros até a volta de Jesus. Porém, em Apocalipse, preste atenção, capítulo 22 e o versículo 15, apresenta uma relação mais detalhada dos que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Não poderão, ou seja, está excluído, e não há possibilidade alguma de ser mudado, porque a palavra de Deus é imutável. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, Lucas, quem ficará de fora? Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é a Bíblia. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A palavra cães é vista também em Filipenses, com o mesmo sentido. Os cães são provavelmente os maus obreiros, aqueles que matam, dispersam, exploram as ovelhas do Senhor Jesus. Quanto à prostituição, o termo pode se referir tanto à venda do corpo, quanto a qualquer tipo de relação sexual ilícita. Deus criou o sexo e estabeleceu leis imutáveis. Na Bíblia temos estes preceitos em vários textos, como em Mateus 5:32, 15 e 19. A Bíblia, assim a revista está nos dando inúmeros exemplos. As Escrituras Sagradas hoje nos advertem que vos abstenhais da prostituição. Então a palavra de Deus está dizendo: as pessoas a qual cometem tal práticas ficarão de fora deste grande acontecimento, porque a Bíblia também diz que Deus é santo, santo e santo. E Deus não abre mão dos seus padrões de santidade. Deus não tem compromisso algum com o pecado. Deus não tem, aleluia, amizade algum com o pecado. Deus, ele sim ama o pecador. O sonho de Deus é arrancar o pecador do lamaçal do pecado. O sonho de Deus é arrancar o homem e a mulher da imundícia, do charco de lodo. Mas Deus não tem parte alguma com o pecado da humanidade. Então, estes são os tipos de pessoas. No subtópico 2 falou aqueles que entrarão, mas o subtópico 3 está dizendo os quais ficarão de fora. Que eu e você possamos lutar
para não nos assemelharmos a estas características negativas de pessoas que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Vamos ao segundo tópico, a rejeição ao convite do Cordeiro. Nós temos aqui o convite ao povo de Israel. E se você não viu o último vídeo que eu postei, eu falei acerca também sobre as bodas. Mateus capítulo 22, a qual nós fizemos a nossa leitura em classe. E assim Deus assentava no meu coração a respeito disso. Então, se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode assim estar acompanhando. Quando nós falamos que Deus convidou a Israel, a vinha que foi plantada representa, aleluia, a obra de Deus em Israel. Os trabalhadores é o povo que assim foi chamado a trabalhar. Mas a Bíblia diz que eles rejeitaram este convite. E ainda foram ainda mais negligentes, porque mataram os servos e mataram também o filho do dono da vinha, que é representado, obviamente, por Jesus Cristo. Nós sabemos que ao convite das bodas, Israel negligenciou. Ao convite das bodas, a qual o dono da festa chamou para o casamento de seu filho, Israel se ocupou nos seus afazeres e assim rejeitou, desprezou o convite do Senhor Deus. Mas neste tópico nós temos algo que se chama o rei convida a todos. E quando o rei convida a todos, e a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 21, que Deus agora retira a vinha da mão do povo de Israel, e assim coloca na mão de quem não tem direito algum. Aí somos nós, os gentios. A igreja agora está recrutada para trabalhar na vinha. A vinha foi plantada em um lugar onde não tinha direito. A vinha foi plantada no Brasil, na Argentina, ou seja, em todos os lugares onde nós não tínhamos direito, onde pessoas não tinham uma promessa de Deus gerada. E eu costumo dizer isso e às vezes as pessoas se escandalizam. Deus não me deve nada, Deus não te deve nada, Deus não prometeu nada para você, Deus não prometeu nada para mim. Nós não somos os filhos da promessa, não. Nós não somos descendentes de Abraão, não. Porque a promessa era para eles. Nós somos gentios, nós somos, aleluia, enxertados na oliveira, nós fomos enxertados, aleluia, na videira. Então Deus não nos deve nada. Nós fomos comprados através do sangue de Jesus Cristo, aonde assim Deus, o próprio Deus, através do sangue de Jesus nos reconciliou com Ele mesmo a preço de sangue. Então nós entendemos que agora este rei convida a todos. Todos quem? A nós. Sem direito algum de participar desta boda. Sem direito algum de participar das riquezas do céu. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que alcançou a minha vida. Alcançou a tua vida que está me assistindo neste momento. E o convite está, aleluia, nos alcançando. Que nós venhamos entender, aleluia, que o rei está nos oportunizando, mesmo sem direito algum, nós somos convidados a participar. Nós sabemos quando se trata de escatologia, nós sabemos quando se trata de a grande tribulação. Nós sabemos que num abrir e fechar dos olhos, Jesus arrebata a sua igreja. E aí vem 7 anos da grande tribulação, dividida em 2 partes, 3 anos e meio de paz e segurança, 3 anos e meio de crescimento, mais 3 anos e meio futuros de destruição, de dor. Será o abrimento do selo, o abrir dos selos. Será o derramamento das taças. Será um período para os judeus entenderem, aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador. Mas eu quero que você entenda isto e não esqueça. Enquanto o povo estiver sendo assolado aqui na terra, a igreja estará às bodas do Cordeiro. Imagine isso.
dentro do seu coração, dentro da sua mente. Você, assim como eu, que não tem direito algum, enquanto aqueles que foram lançado uma promessa para eles, para a vida deles, para a geração deles, para os filhos, netos e assim se vai. Enquanto eles que não se dobraram, que até hoje estão pedindo o seu Messias no muro das lamentações, batendo a sua cabeça no muro, pedindo, ó Deus, envia-nos o Messias. Eles já venham e eles não deram crédito. Enquanto este povo estará sofrendo, infelizmente eu não falo isso com alegria, nós estaremos com Cristo, ceando a mesa do grande rei. Então, que você possa priorizar este convite que foi feito a você. Que você possa entender a grandeza deste convite que lhe alcançou a sua vida através do sangue de um homem inocente. Vamos ao terceiro e último tópico. A noiva do Cordeiro. Assentados à mesa do rei. Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja num só grupo para assentar-se à mesa do rei. Ou seja, os crentes de todas as épocas, de todas as nações, de todos os lugares, estarão reunidos em um só lugar, porque a Bíblia assim nos diz, e virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Assim os povos, aleluia, virão às bodas, aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Oh glória! Será a consagração gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, obstáculos e barreiras e mantiveram-se limpos e puros. E a Bíblia assim nos diz em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Jesus apresentará sua noiva, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante. Quando nós falamos de uma noiva, nós precisamos saber de algumas características desta noiva. E assim o escritor está nos dizendo algumas características desta noiva. Nós temos 5 características que o escritor ressalta, para que assim nós possamos entender. A primeira é fiel. Mesmo enfrentando as intempéries da vida, a igreja, com a ajuda do Espírito Santo, permanecerá fiel ao seu noivo. Hoje em dia, infelizmente, temos visto a infidelidade de muitos crentes. Estes são infiéis e seus cônjuges, pastores, igreja e ministério. A segunda característica de uma noiva é santa. Só pode ser igreja quem é santo, quem vive em santificação. Terceira característica da igreja, da noiva, não dá lugar ao mundo. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Não podemos aceitar sua maneira de pensar. A palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15. A quarta característica desta noiva pura, imaculada, santa, irrepreensível, espera pelo seu noivo. A igreja aguarda com ansiedade o glorioso dia em que vai se encontrar com o seu noivo. Esta é a nossa verdadeira esperança. Quinta, adora a Deus. Como igreja do Senhor, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nós nos reunimos como igreja, temos de ter a consciência de que o mais importante é a adoração a Deus. Muitos, infelizmente, vão à igreja não para adorar o Senhor, mas apenas para serem vistos pela liderança ou para cuidarem dos seus próprios interesses. Sexta característica da noiva e última, proclama a mensagem do noivo.
Jesus mandou seus servos proclamarem o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. Então estas são algumas características que a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus, ela precisa apresentar, para que assim mais pessoas sejam alcançadas e que nós possamos estar irrepreensíveis. Que você possa entender nesta lição que o maior desejo do Senhor Jesus Cristo é que você participe das bodas. O maior desejo do Senhor, do noivo, é que você não fique de fora. Mas a decisão não pertence a Cristo. A decisão cabe unicamente, exclusivamente a você. Você tem o poder decisivo de querer estar lá nas bodas ou não. Você tem o poder nas suas mãos de entender e caminhar da maneira que agrada a Deus, renunciando às paixões deste mundo, renunciando às coisas que assim, os manjares que nos são ofertados, que as pessoas possam nos propor, mas que nós possamos viver uma vida piedosa, uma vida em santificação, deixando o embaraço deste mundo para estarmos com Cristo neste grande dia. E aqui nós chegamos à nossa conclusão. Diante da revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar a santificação para poder participar desta maravilhosa festa celestial. Nas bodas do Cordeiro só haverá alegria com a presença de bilhões de crentes salvos, de todo o mundo, de todos os tempos, rodeados de anjos, do arcanjo, de querubins, serafins, dos 4 seres viventes e dos 24 anciões. Quando a igreja se juntar a este dia, quando assim nós estivermos às bodas, a festa será completa. Porque o céu ainda está faltando algo. O céu está faltando a igreja, a noiva. E quando a noiva adentrar a eternidade, aí sim o céu estará completo. Oh, glória a Deus! Alguém está nos aguardando lá em cima, meu amado. Alguém está aguardando a nossa chegada lá em cima. Minha irmã que está escutando neste momento. Alguém está ansioso para nos encontrar e que nós possamos estar ansiosos para nos encontrarmos com Ele. Nós vamos ficando por aqui. Esta foi a nossa lição de número 7. Agradeço a você que assim acompanhou até o final. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar. Na lição 8, que será a nossa próxima lição, nós estaremos falando sobre a grande tribulação. Há muitos mitos que cercam este assunto, mas mitos de pessoas que não têm embasamento na palavra. Mas nós que temos a doutrina pentecostal, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. E assim na próxima aula, nós estaremos à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor, nos aprofundando neste determinado assunto. Uma vez mais, que Deus possa abençoar a tua vida. E eu te aguardo, eu te espero para juntos estarmos participando da nossa lição de número 8. Em nome de Jesus, seja abençoado.